Se nada acontecer agora, ministros podem sofrer impeachment. É nada. E por que, Merval? Bom, segundo Merval Pereira, a resposta que o Fachin deu à comissão do AB de que as apurações do caso Master vão seguir e nada ficará sob o tapete tem de ser dada. Mas vamos ver os fatos, né? O que acontecerá. Ele tinha que falar isso, óbvio, mas vamos ver. Não se empolga. Foi bom Fachin ter dado essa declaração, porque pelo menos constrange os que dentro do próprio Supremo estão tentando negociar que tudo fique debaixo do tapete. Não é à toa que Fachin falou isso. Ele certamente sabe o que está acontecendo. E se avançar essa tentativa de parte do Congresso, parte do Supremo, parte do Judiciário de maneira geral, para que não haja uma solução, será uma crise maior do que está acontecendo. A opinião pública não vai aceitar. Os militares estão muito incomodados. E aí o Merval Pereira, que tem suas fontes na alta cúpula militar, diz que a não ser que eles entrem também no acordão, mas é muito difícil. Porque qual seria o interesse dos militares no acordão? Eu só consigo pensar em aumento salarial. Vou pintar mais meio fio. Boa piada. E a impressão de que num país normal, que não é o nosso caso, né, isso seria resolvido pela justiça. Sim, punir quem tem que ser punido. Fachin está dando norte. Não sei se é o que a maioria do Supremo quer, mas ele está cumprindo a sua missão. Ser presidente do Supremo é uma honraria menor, porque não é por mérito e sim por rodízio que se assume a presidência. Isso significa que o presidente não tem ascendência sobre ninguém. São todos iguais. O presidente tem algumas prerrogativas, mas nada que faça com que ele obrigue algum ministro a alguma coisa. O Fachin não tem esse poder de obrigar ninguém a nada. Só a pressão moral, só a pressão da sociedade, mas não é o que tem a punição. É difícil comandar 11 ilhas e às vezes elas se unem para proteger umas às outras, como está acontecendo no caso do Master. De uma maneira ou de outra, os ministros devem ser punidos, porque se não acontecer nada agora, é quase certo que ano que vem, diante de um Senado majoritariamente da direita, eu estou gostando de ouvir isso, porque é a mesma opinião do Caio Junqueira, é a mesma opinião do William Vac, é a mesma opinião da Thaís Heredia, é a mesma opinião do Merval Pereira. Todo o consórcio prevê que a direita vai fazer barba, cabelo e bigode no Senado. Enfim, um deles, ou talvez dois, sofram um impeachmentzinho, né? Isso não vai parar. Supremo e Banco Master são centro da discussão política no ano eleitoral. Cada explicação dada é pior do que a anterior, como a que a mulher do PTC deu agora. Já faço o bichaiá. Somado a William Vac e Merval Pereira, temos o carequinha Josias, o Xandexon de barba e óculos, falando como a discussão do impeachment está se naturalizando. Está aí a oposição, fazendo campanha para cadeiras no Senado, tendo como mote a necessidade de afastar ministros do Supremo. Pode ser que essa campanha seja exitosa. E se for exitosa, se a maioria virar no Supremo, e se vier uma maioria oposicionista com pendores anti-Supremo, essa maioria vai dispor de farto material para encaminhar pedidos de impeachment no Supremo. Acho que esse assunto deixou de ser tabu, Fabiola, para responder objetivamente a sua questão. Deixou de ser tabu. E é bom que seja assim, porque se os ministros não se respeitam, não se dão ao respeito, eles devem enfrentar as consequências da lei. E hoje a única ferramenta disponível para que o país se livre de ministros do Supremo inconvenientes é o impeachment. Se é essa a ferramenta, é preciso que ela seja usada quando necessário. Só tem esse caminho, gente. Até o UOL já sabe. Só tem um caminho. É o impeachment. Só tem um caminho. Só e somente só. Só tem um caminho. Só tem um caminho. Fala a verdade. Acho que vocês nunca... Ninguém imaginava. Ninguém de direita. A gente sempre torceu por um Brasil melhor, mas ninguém nem pensava que ia chegar o dia que a imprensa ia se colocar contra os ministros do Supremo. Depois de toda a perseguição que a imprensa ajudou a propagar e a criar. Aí vem a turma da Malu Gaspar, né? Rafael Moraes Moura. O maior temor de Fachin em torno das investigações que fecharam ser contra o Paquito e o Supremo. Sabe qual é o medo do Faquinha? É que o Merval Pereira, Josias, William Vac, Caio Junqueira, Thaís Heredia, dentre outros jornalistas da imprensa, o medo do Fachin é que esses jornalistas estejam certos. Tá duvidando? Fachin tem consumido boa parte do seu tempo em reuniões internas e conversas reservadas com os ministros da corte para tentar encontrar formas de tirar o Tribunal das Cordas e diminuir o impacto do escândalo do Banco Master. Enquanto tenta conseguir consenso em torno de uma reação, Fachin tem externado sua maior preocupação sobre os efeitos das investigações, transformar o Supremo em pauta central do processo eleitoral. O receio de Fachin é que o caso contamine a eleição para o Senado, que terá 2/3 das cadeiras renovadas no pleito de outubro, e impulsione a eleição de uma forte e influente bancada de direita. Eita, direita, meu Deus, não é de extrema direita? É só direita agora? Com a aprovação de impeachment de integrantes da corte como pauta prioritária. Para Fachin,
A melhor resposta à crise seria a implantação de um código de ética como resposta para a crise, o que não vai funcionar. Me perdoa, Fachin. Ai, fico feliz de saber que o Fachin está nervoso, preocupado, com medo de que a direita faça a maioria. E eu fico ainda mais feliz quando lembro que Dom Pedro III não estará no TSE. Não estará no TSE. As eleições de 2026 serão muito mais justas do que foram as de 2022. Ou melhor dizendo, serão muito menos injustas do que as eleições de 2022. A CNN ontem veio, só trouxe... Foi a única nota que eu achei. Foi da Clarice Oliveira. Ela não assina, mas foi ela que disse. Moraes mantém apoio no Supremo com coro contra vazamentos. Dentro do Supremo, há um sentimento de união entre os ministros diante do desgaste provocado pelo caso. Será? Porque toda a imprensa vendeu o contrário. Segundo a apuração, prevalece no Supremo uma força corporativista, isso sempre vai ter, com os magistrados se unindo para proteger a instituição do desgaste causado pelas revelações. Os ministros concordam que o caso está gerando um grande desgaste para a corte e apoiam a investigação dos vazamentos como forma de blindar o tribunal. Vocês acham mesmo que, vamos investigar quem vazou, e através disso a gente vai conseguir abafar o caso e abafar essa crise? Não vai. Simplesmente não vai. Por quê? Voltando lá atrás no que Merval Pereira estava falando, né? Que tem explicações que não ajudam em nada. Foi a explicação da dona Vivi. Mais uma vez, Lauro Jardim. Os compromissos do escritório Basto de Moraes, segundo a nota oficial divulgada ontem, depois de 90 dias de mudez absoluta, somam 267 horas de trabalho. O contrato durou 21 meses, segundo a mesma nota. Na base de 3,6 milhões por mês, resulta a uma taxa honorária de R$283 mil, ou $52 mil por hora. Certas situações são assim. O silêncio é inaceitável, mas quando se tenta explicar, fica pior. Aí o Estadão não se cansa, né, de brincar de bolsonarismo. Hoje, em seu editorial, foi para cima do contrato da dona Vivi, mais uma vez. Eu acho ótimo. Escárnio. Uma palavra para escrever o que está acontecendo. É só isso o título, escárnio. Gostei, viu, desse título. Há explicações que podem convencer um juiz. Outras, talvez satisfaçam um cliente. E as explicações que não parecem destinadas a convencer ninguém. Apenas a testar até que ponto o público tolera ser tratado como idiota. Tá falando dos petistas. Após 3 meses de silêncio, a nota divulgada pelo escritório da Imperatriz pertence a essa categoria. Testar os limites da imbecilidade do brasileiro. O Estadão consultou 3 advogados de bancas de elite e demonstrou que o contrato, de 129 milhões, que teria vigorado entre fevereiro de 24 a novembro de 25, a remuneração mensal de 3,6 e 5,8 milhões, é absolutamente incompatível com o mercado, mesmo adotando os preços do topo. O conjunto de atividades descritas na nota, seja reuniões, pareceres, revisão de políticas internas, dificilmente ultrapassaria 7,8 milhões no total. 1/10 do que deve ter ganho aí no tempo que ficou ativo o contrato. Honorários superiores a 100 milhões são raros e normalmente estão associados a disputas fiscais ou operações societárias bilionárias envolvendo batalhões de advogados e múltiplos escritórios. Os especialistas questionaram ainda o gabarito técnico na banca dos Moraes nas áreas contratadas. Segundo a apuração do Globo, nunca desmentida, apenas entre 2023 e 2024, o patrimônio da Imperatriz aumentou 232%, de 24 para quase 80 milhões, um fenômeno. Ou a Imperatriz se transformou repentinamente na mais disputada advogada do Brasil, quiçá do mundo, ou todos os brasileiros estão autorizados a suspeitar que o contrato comprou serviços inconfessáveis. O negócio comprou um mosaico de indícios. Vamos lá. 1. Encontros pessoais entre o banqueiro e Dom Pedro III. Indício 2. Mensagens interceptadas pela PF tratando de interesses do banco, incluindo no dia da prisão do Paquito. Terceiro indício. Contatos institucionais sensíveis, como o Banco Central. 4. Nada disso tomado isoladamente... Enfim, nada disso tomado isoladamente é crime, mas no conjunto, esses indícios compõem uma base objetiva que demanda investigação imediata. O mesmo vale para vínculos do Toffoli com estruturas financeiras ligadas ao Paquito e suas decisões judiciais enquanto relator do caso Master. Se fossem aplicados, nesse caso, os mesmos critérios que Dom Pedro III usou em processos recentes, o ministro estaria agora em sérios apuros. Por quê? Porque ele já tratou o apagamento de mensagens de celular como ocultação de provas. Agora, há indícios de que o ministro tenha feito o mesmo com as mensagens trocadas com o Paquito. Uma vez que os próprios ministros, Dom Pedro III e Toffoli, se recusam a expor tudo às claras, a responsabilidade de dissipar ou confirmar as suspeitas caberia, antes de tudo, ao Ministério Público, ao Gonei. O Gonei, né? Mas
Mas também aqui os princípios são elásticos. Em outros episódios, o Sr. Gonê, amigo e apadrinhado de Moraes, já demonstrou um zelo incomum, que é o quê? Como no caso do empresário ostensivamente investigado após supostamente hostilizar um PTC no aeroporto, que é os Montovani, né? Ou o Talhaferro, que após expor evidências de manipulações processuais pelo ministro, ao invés de ser ouvido como testemunha, foi convertido em réu. Compare essa urgência fulminante com a paciência quase geológica do Gonê, no caso Master, né? O Gonê realmente é um membro do regime. Comportamento de petista. A percepção é de que a aplicação da lei pode variar. É só uma percepção, gente, isso não é verdade não. Entre sonolenta e draconiana, conforme a posição institucional de quem está sob suspeita. Pela lógica constitucional, o poder manda do povo. Aqueles que o exercem estão a seu serviço e, como bons funcionários, devem prestar contas de seus atos. Mas as autoridades togadas invertem essa lógica e tratam o poder como se fosse coisa sua e os cidadãos como seus serviçais. Mas o povo é serviçal mesmo do judiciário. Eu vi um vídeo engraçado esse dia. O cara é pintor. Sabe aqueles vídeos que bota aquelas musiquinhas bonitas, tipo, que você sabe que vai ter um vídeo de esforço, superação, o cara fala assim do amor que ele tem pelo pai, pelos filhos. Aí o cara tá pintando, ele fala, nossa, tem dias que eu penso em desistir, mas aí eu lembro que tem duas pessoas que dependem de mim. Aí ele vai, desce da escada, pega o telefone, aí tu crente que ele vai mostrar a foto da mulher e do filho. Aí mostra a foto de Lula e Janja. Eu falei, desgraçado. Eu dei risada, o vídeo foi engraçado. Tu acha que ele vai falar que ele trabalha por causa dos filhos da mulher, aí tu vê a foto de Lula e Janja. Eu falei, obviamente, não é brincando, né? Você bancar essa vida luxuosa de viagens do Lula e da Janja não é pra qualquer um, não. Mas enfim, voltando. Pior do que uma explicação implausível é a sensação de que ela foi formulada na expectativa de que ninguém ousara questioná-la, quando autoridades acreditam poder oferecer versões que desafiam a aritmética e o senso comum sem sequer enfrentar a investigação, algo está profundamente pervertido na ordem publicana. Realmente, eles acham que a imprensa iria passar pano como sempre a imprensa fez. Aí agora que mudou um pouquinho. Dom Pedro III já demonstrou inúmeras vezes que seu respeito pela lei é seletivo. Poderia ao menos respeitar a inteligência alheia. Mas ele conta com apoio do petismo, né? E petismo e inteligência numa mesma frase não combina. Aí volta o Merval Pereira. Estancar a sangria. A crise institucional anunciada se amplia à medida que se espalham as notícias de que há mais uma tentativa de superar os problemas causados por relações indevidas de dois integrantes do Supremo com o caso Master. A tentativa de estancar a sangria com o Supremo, contudo, como prevê o lobista Romero Jucá e aconteceu na Lava Jato, faz com que outras instituições, como as Forças Armadas, se inquietem com a possibilidade de que a solução seja varrer para debaixo do tapete os acontecidos e fingir que nada houve de mais grave. A possibilidade de terminar em pizza faz com que a credibilidade institucional do país seja reduzida, se não a pó, pelo menos uma politicagem mal vista pela população, e provoca reações diversas na sociedade que se refletem nas pesquisas eleitorais dos meios militares e políticos. A repercussão dos desvios de que são suspeitos Dom Pedro III e Toffoli se refletirá na campanha eleitoral e tem efeito de longa duração. Não se trata de indignação passageira, como é provocado por alguma frase infeliz de Lula, ou por alguma escola de samba que atravessou o ritmo para desfilar na campanha eleitoral. Há uma sensação de que o governo Lula, né, o governo é Lula, tem culpa nesse cartório e de que Lula manipula a situação a seu favor. E saíram notícias sobre isso. Maravilhosas! Caso Master acende alerta no Planalto sobre imagem de Lula. A pergunta não é se, mas quando Flávio Bolsonaro irá ultrapassar Lula na Quest e no Datafolha. Aliados de Lula avaliam que o governo enfrenta um momento de ambiente político conflagrado em Brasília, em razão das investigações sobre o Master, com revelações ainda mal explicadas. Nos bastidores do Planalto, a preocupação central é o impacto desse cenário sobre a imagem de Lula e o humor do eleitorado. Para o entorno de Lula, o problema não se limita ao caso, mas ao que consideram um clima generalizado de denúncias e suspeitas de corrupção, o que acaba contaminando a percepção pública sobre todo o sistema político. O regime Lula e os seus asseclas do Centrão e nas instituições. Aí junto o Master, com o INSS, Lulinha, né, Lula, né, o filhinho. Esse contexto, segundo a avaliação, pressiona o chamado status quo, que é o que Lula representa, e alimenta um sentimento crescente de insatisfação com as instituições, com a ideia de que o chefe do sistema é o Lula, e é. Até o crescimento do Flávio nas pesquisas tem sido apontado como reflexo do modo do país diante da crise, porque é. Por isso mesmo, a orientação dentro do governo é manter apoio público às investigações e evitar qualquer movimento que possa ser interpretado como uma tentativa de interferência junto da PF. Isso é a percepção de uma parte do governo. Não é que o governo todo pense dessa forma. E por quê? Porque apoiar não vai fazer com que a população ache que Lula está do lado certo. Pode enganar os petistas. Um ou outro incauto. Mas, como bem sabe o Edinho Silva, petistas veem erro estratégico em incensar caso Master, que é exatamente aquela movimentação ali atrás. Quem fala isso é o Guilherme Amado, que é um encarne com os petistas.
Petistas têm reavaliado a estratégia de Lula em elevar o tom ao falar em combate à corrupção no caso envolvendo Master. A leitura de dirigentes, como o presidente do PT, o Edinho Silva, é que ao colocar o tema no centro do debate público, Lula pode acabar alimentando a percepção negativa da população sobre o aumento da corrupção no país. Mesmo que o PT e o governo não apareçam como protagonistas no escândalo, integrantes do partido avaliam que a associação automática entre política e corrupção tende a atingir quem está no poder. Mesmo que o governo não apareça, mas a gente está diante de um caso que o governo não aparece, porque tem o Lewandowski, o Toffoli indicado do Lula, Xandexon é irmão siamês do Lula, chefe do Lula, aí você tem o Guido Mantega, aí você tem o Andrei Cachaçinha, Whisky Macallan. Não vai, irmão. Se o PT não tivesse envolvido, era confusão. Envolvido, na prática, dizem esses interlocutores, a insistência no tempo pode produzir um efeito reverso e acabar recaindo sobre o próprio Lula. Para qualquer lado que o Lula remar vai dar ruim. Se o Lula trabalhar para abafar, vai ficar com imagem de abafador. Se continuar alimentando, o escândalo vai continuar pipocando no colo do PT. Lula tá vivendo um momento chave na sua vida. Aquele momento que as pessoas costumam falar que a mentira tem perna curta e não há mal que dure para sempre.